Olá, alunos, tudo bom? Vamos começar aqui a nossa aula de hoje, né, de banco de dados, né, conceitos, né, fundamentos e conceitos iniciais. Então, vamos lá, pessoal. Nós começamos a conversar nas aulas anteriores, na apresentação do curso, mas agora a gente vai estar trabalhando. Lembra? O que a gente abordou na aula passada? Na aula passada a gente abordou a importância dos dados. Né? Lembrando, quando nós estamos programando, o que acontece? Eu tenho a entrada, o processamento e a saída. Então a gente fez, né, aquele exemplo, a gente conversou, né, que a gente já sabe programar desde a segunda e primeira série. Tem aquele probleminha de matemática lá do João, né, onde o João tem 2 frutas e ele quer saber a quantidade de frutas que ele tem, tudo bem? E aí com essa quantidade de frutas, né, eu vou fazer um processamento e no final vai gerar um resultado. Lembra, né, a professora lá da segunda série falava pra gente, olha, eu tenho que dividir a minha conta de matemática em 3 partes. Os dados, o cálculo e o resultado. Então, na área da computação também é o mesmo procedimento. Só que agora a gente vai a um nível maior, né? A gente vai a um nível além. Essas informações, esses dados não apenas são processados, mas eles precisam ser armazenados e organizados. E um exemplo disso, por exemplo, é quando você vai fazer a sua matrícula aqui no IFAM. Né? Você chega aqui no IFAM e aí você tem alguns dados, como, por exemplo, nome, endereço, RG, prontuário, curso e assim por diante. Tudo bem? E aí eu preciso organizar. Antigamente, como é que nós organizávamos esses dados, né? Nós tínhamos ali os nossos bancos de dados organizados em pastas, né? Então, ali dentro das pastas tinha a documentação de cada aluno com suas respectivas notas, a documentação ali com o histórico escolar dos alunos. Só que hoje a gente tem sistemas o quê? Computacionais. E aí, com esses sistemas computacionais, queridos, nós temos o que agora? Como organizar esses dados. Cada um desses elementos aqui. Para isso, a gente vai utilizar e fazer uso de alguns sistemas, como, por exemplo, né, o SGBD, que são sistemas de gerenciamento de banco de dados. E quando a gente trabalha com banco de dados, a gente tem que entender, de fato, o que é um banco de dados. Então, aqui a gente separou alguns conceitos. Então, entre esses conceitos que nós temos de banco, é aqui, ó, por exemplo, banco de dados é uma coleção logicamente coerente de dados com determinado significado inerente. Por exemplo, né, eu citei o exemplo lá quando você tem uma mercearia, um mercadinho. Lá, né, que é um tipo de comércio mais local, geralmente as pessoas antigamente faziam, né, um caderninho com quem, né, compraria fiado. E nesse caderninho você guardava os dados. Exemplo, né, eu tinha lá a quantidade do produto, qual produto foi comprado, né, o valor desse produto, tudo bem? Então, senhores, aqui o que eu tenho agora? Eu tenho os dados. E eles estão organizados e registrados aonde? Em um caderno. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora, eu posso organizar esses dados. Eu tinha, né, uma finalidade. Qual era a finalidade aqui? Né, de a gente armazenar esses dados. Né, e naquele caso lá do comerciante, ele armazenava esses dados aonde? No caderninho. Só que agora a gente tem sistemas computacionais, computadores, onde eu ainda posso guardar esses dados, tudo bem? E registrá-los em um sistema computacional específico para essa finalidade, tudo bem? Então, pensa comigo, eu vou desenvolver aplicações, programas, seja no celular, seja no computador, seja na internet. E esses dados vão ser processados por servidores, mas eles precisam ser o quê? Armazenados. E eu tenho que também entender como é que eu posso consultar esses dados. Tudo bem? Então, o banco de dados vai nos ajudar a isso. Um outro conceito que nós temos de banco é o quê? Que ele é projetado, construído e composto por um conjunto de dados para um propósito específico. No caso aqui do IFAM, ó, por exemplo, a gente tem um registro de vocês, onde, né, nesse registro, né, nós temos o registro que é escolar, né, do aluno, onde tem o número de matrícula, né, o endereço e assim por diante. Então, ele tem um propósito específico para registrar os dados da vida acadêmica do aluno. Mas se, por exemplo, fosse em um supermercado, o foco ali é guardar e registrar os dados dos produtos de um supermercado. Se fosse uma drogaria, armazenar as informações dos remédios ali, né, e assim por diante. Tudo bem? Então, o banco de dados representa representa aspectos de uma parte restrita de um mundo real, denominado mini-mundo. Então, cada lugar vai ter os seus dados e informações específicas, tudo bem? Da sua
desse mini mundo, né? No caso, como eu comentei, de uma escola, de um supermercado, ok? De um outro, por exemplo, de uma academia, né? Com os dados dos clientes e assim por diante, tudo bem? Então, vamos lá. Então, o que é um banco de dados computadorizados? Ele é mantido por um grupo de aplicativos chamado o quê? De Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Então, toda vez que você ouvir falar do termo SGBD, tudo bem? O que você vai estar sabendo? Que é um sistema de gerenciamento. Então, eu não tenho só a aplicação do servidor. Eu vou ter a aplicação do servidor, eu vou ter a aplicação do cliente, eu vou ter uma aplicação que vai me ajudar a construir esse banco de dados. E a primeira parte desse curso é justamente a gente entender como nós iremos organizar esses dados. Aqui, ó, nessa figura, o que a gente pode observar nessa imagem aqui? Ó? Eu tenho de uma ponta o usuário. Então, o usuário ele tem a função de inserir o quê? Os dados. Quando a gente olha para essa setinha do desenho, ele está o quê? O usuário vai inserir os dados. E o sistema, o SGBD, vai me ajudar o quê? A manipular esses dados, né? Inserir os dados, remover, atualizar esses dados. Eu vou poder definir como vai ser organizado esses dados e eu vou poder construir ali, né, visualizações, informações que vão ser importantes ali no processo de consulta e registro desses dados. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, o banco de dados e seu software são juntos denominados Sistema de Bancos de Dados. Tudo bem? Então, vamos lá. Dando continuidade, então a gente já tem a história, né? Então, onde surgiu isso, professor? Os primeiros bancos de dados, né, foram desenvolvidos ali no segmento, foram pela IBM, Oracle e Sybase, tudo bem? Então, foram as primeiras empresas que decidiram, né, organizar esses arquivos. Desenvolver um sistema que fosse mais fácil de você registrar essas informações e consultá-las. Olha aqui, ó, pensa comigo aqui, ó, a gente está olhando aqui esse armazenamento de dados dentro de um armário. Nesse armário, eu tinha uma folha para cada um, né? Agora pensa comigo, quando nós trabalhamos com computação, nós temos arquivos. Por exemplo, hoje, eu não sei como você registra os dados na sua empresa, mas, por exemplo, você tem uma planilha de custo, uma planilha de produtos, né? Uma planilha com os dados dos funcionários. Então, você não tem todos esses dados agregados em um só lugar. E a funcionalidade do banco de dados é justamente essa: gerenciar as informações, gerenciar os dados da empresa, tudo bem? Então, com isso, eu consigo ali, com o sistema de banco de dados, ter em um único banco de dados da minha empresa, os dados do funcionário, ter os dados, tá, do cliente, ter os dados do produto, ter os dados das compras e das vendas, dos atendimentos que nós temos, tudo bem? Então, isso começou lá com a IBM, e devido à natureza técnica e à relativa complicação matemática, o significado e proposição do trabalho não foram prontamente realizados. Assim, a IBM montou um grupo de pesquisa conhecido como o quê? System R. E aí o System R, senhores, que é esse grupo de pesquisa, começou a desenvolver técnicas e tecnologias, né, para melhorar e encontrar esses dados e fazer o processamento desses dados e informações. Tudo bem? Dando surgimento ao quê? Ao SQLDS, tornando o DB2, ó, Database 2 em inglês, ok? Um dos primeiros ali, né, sistemas ali de banco de dados que nós tínhamos ali para fazer essa consulta. E o interessante, como vocês aprenderam até agora, quando eu desenvolvo programas, eu trabalho com linguagens de programação. Eu tenho que conversar com o computador. E com o banco de dados não é diferente. Só que ele utiliza uma outra linguagem, que é o quê? Structured Query Language, ou seja, uma linguagem estruturada de consulta. Ou seja, por que consulta, professor? Eu tenho, né, um dado, uma informação, e essa informação vai estar guardada em um sistema. Então, eu tenho que conversar com esse sistema e perguntar, olha, eu quero a informação de tal funcionário, eu quero a informação de tal produto. Né? Exemplo, quando você chega no caixa do supermercado, lá no caixa do supermercado, a moça tem um scanner, né, e ela pega o produto, lê o código de barra. Só pela caixa ler esse produto, ler esse código de barra, esse código de barra vai entrar no sistema e ele vai recuperar, vai consultar as informações e os dados daquele produto. Tudo bem? Então vamos lá. Quem são os usuários? Quem é que trabalha com banco de dados? Né? Então, nesse quesito, nós temos alguns atores. Quem são esses atores? Um dos atores de banco de dados são os DBAs,
administradores de bancos de dados. Então, em qualquer organização, vai ser, né, a pessoa que vai cuidar dessas informações, que vai consultar, que vai criar, né, que vai ajustar as informações dos dados que têm que ser armazenados. Então, nesse caso, vai ser você. Futuramente, você vai ser um técnico de informática. O que vai acontecer agora? Você vai precisar decidir em qual área você vai atuar. Você já pode ter observado que você pode atuar como desenvolvedor de software, como um técnico de manutenção, como um técnico de redes. E você também, se você se especializar na área de dados, você pode se tornar o quê? Um administrador de banco de dados. E a função é exatamente essa, você fazer, né, essa administração, a manipulação dos dados, a organização, a otimização do banco de dados. Um outro significado, né, o termo em inglês dessa profissão chama-se Database Administrator, tudo bem? Então, o administrador, né, o DBA, né, o Database Administrator. Então, se você olhar hoje, pesquisar no Google uma vaga de emprego, você vai encontrar essa vaga de emprego, DBA, né, ou seja, Database Administrator. Tá? Vamos lá. Quem são os outros ali, os outros atores? Temos também os analistas de bancos de dados. Possuem a responsabilidade de identificar os dados a serem armazenados no banco de dados e pela escolha estruturada apropriada para armazená-los. Então, olha só. Pensa comigo aqui, ó. Se a gente olhar, olha só o que a palavra diz. Analista de banco de dados. Ele o quê? Ele analisa. Tudo bem? Então, como eu analiso os dados, eu vou ver os dados, as informações que a minha empresa tem, né? O meu comércio, né? O material de construção, o supermercado, né? Eu vou analisar esses dados e vou ver como eu posso registrar esses dados. Tudo bem? Então, senhores, né, nós temos ali o quê? Nós temos os DBAs, ok? Que ele tem a funcionalidade de administrar os bancos de dados, manipular, inserir, construir, né, organizar, otimizar. E nós temos os analistas. Qual é a diferença, professor, de um analista para um técnico? Pensa comigo, um analista ele vai projetar. Pensa assim comigo, olha, um engenheiro civil. O engenheiro civil ele constrói, ele senta tijolo, né? Ele faz lá a massa, ele bate a massa. Não. A função do engenheiro civil é o quê? Fazer um projeto. Então eu tenho um projeto, o projeto vai desenhar a casa, vai verificar quanto, né, ali de cimento, quanto de areia, quanto de ferro vai ser necessário para construir a casa ou o edifício. E aí eu vou ter, né, os responsáveis pela construção, vou ter o mestre de obras, e aí eu vou ter também os ajudantes, que de fato vão construir. Então o analista, pensa comigo aqui, o analista ele vai fazer exatamente isso, uma análise dos dados. Ele vai projetar quais são os dados importantes para o negócio, né, para o comércio, né, para a escola, a instituição, né, que você vai estar projetando. Vai pegar esses dados, vai trabalhar esses dados de forma que você possa organizar e recuperar esses dados que são importantes para o negócio. E aí vai projetar, de fato, o banco de dados. E aí, o que ele vai encontrar? Ele vai fazer o projeto. E vai entregar esse projeto para quem, senhores? Para o DBA. É o cara que vai estar trabalhando ali na construção. De transformar aquela ideia que foi projetada pelo analista de banco de dados, tudo bem, na prática, tornar ela real, de modo que possa ser acessível, né, às aplicações, né, tanto para a inserção de dados, para a recuperação, atualização e recuperação. Tudo bem? E aonde que você entra nessa história? Você entra na parte, até agora, você entrou nessa atuação aqui como usuário final. Por exemplo, você faz uso de um sistema do governo, e o governo ele precisa ter acesso a seus dados. Então, você é um usuário final, você simplesmente vai inserir seus dados e vai se cadastrar os seus dados. Você não tem a função de administrar esses dados, você não tem a função ali de remover esses dados ou atualizar o banco. Simplesmente a sua única função é inserir os dados para fins de registro. Exemplo agora, o censo do IBGE. Então, o recenseador ele chega na casa, entra em contato com o usuário e aí lá no recenseador, né, ele vai coletar os dados da pessoa para fazer o registro. Então a pessoa simplesmente é um usuário final. Por exemplo, você, quando vai sacar um dinheiro no banco, né, você precisa inserir os dados no banco de dados, ou seja, o número da sua conta, o seu cartão, que tem um código interno lá dentro, e a senha. E aí você vai informar quanto de dinheiro você quer sacar, né, ou depositar, que seja, e aí você vai, né, ter acesso, né, à informação, e a informação da sua conta bancária vai ser atualizada. E um outro ator importante
que vai estar dentro desse meio, dentro desse contexto, quem é? É os analistas de sistemas e programadores de aplicação. Que também olha que eu comentei com vocês ainda há pouco, desenvolvedores, tudo bem? Então, olha só, desenvolvi um programa, né, que ele faz agendamento, tudo bem, de reservas de hotel. Então, ele chega aqui na cidade e precisa fazer um agendamento em algum hotel da cidade. Então, o analista e o programador vai precisar o quê? Fazer uma aplicação. Mas aonde ele vai guardar essa informação? Onde ele vai guardar esses dados? Né? No banco de dados. E, dependendo do projeto, se o projeto for muito complexo, grande, eu vou ter esses 3 profissionais trabalhando. O analista, para desenvolver a aplicação. O analista de banco de dados, que vai fazer o quê? Vai fazer o projeto de dados da minha aplicação. E o DBA, que vai manter esse banco de dados ali otimizado para que o desenvolvedor da aplicação consiga utilizá-lo, tanto para inserir dados quanto para recuperar. Tudo bem? Professor, para projetos pequenos, e dada a minha região aqui, o que eu vou fazer? Você pode trabalhar nas 3 frentes, né? Mas como eu falo, você pode se especializar na área de banco de dados, mas como desenvolvedor, na área de desenvolvimento, você sempre vai ter que saber de um pouquinho de cada. Mas o ideal é que em uma dessas áreas você se especialize. Ah, professor, eu sei projetar um banco de dados simples, eu sei manter esse banco com um DBA, porém, a minha especialidade é desenvolver a aplicação. Isso é muito importante. Professor, eu sei desenvolver uma aplicação, porém, né, a minha especialidade é fazer o projeto, analisar os dados. Então, se especialize nessa área. Professor, eu não gosto de fazer projeto, eu gosto de construir o projeto e manter o projeto. Então, talvez o seu perfil como DBA seja mais interessante. Você simplesmente vai construir os bancos, dado um projeto inicial, né, que foi feito, né, por um analista, por exemplo. Níveis de abstração, senhores. Né? Então, o que são esses níveis de abstração? Então, aqui, prevê múltiplas visões de dados, um esquema conceitual lógico e um esquema interno físico. Ou seja, como é que eu observo esses dados? Como é que esses dados podem ser organizados? Tá? Então, eles são divididos, esse nível de abstração, em 3 tipos. O nível externo, né, que possui diversas descrições do BD, do banco de dados, de acordo com os grupos de usuário. Tudo bem? Ah, o usuário é um funcionário, o usuário é um cliente externo. Né? Por exemplo, o banco de dados do banco. No banco de dados do banco eu tenho um banco de funcionários, o gerente, né, o atendente, mas eu tenho também um banco de dados de quem? Dos clientes, que tem a conta no banco. Tá? Eu tenho aí, por exemplo, o nível conceitual. Descreve a estrutura de todo o banco de dados para uma determinada comunidade de usuários, ocultando detalhes da organização física dos dados e apresentando a descrição lógica dos dados e existente entre eles. Então, por exemplo, eu estou trabalhando com dado, com informação. Por exemplo, você tem os dados, né, de filiação. Então, por exemplo, eu vou fazer um desenho e nesse dado de filiação eu tenho lá o pai e a mãe, né, e a criança. Então, qual é a filiação que você tem? Quando você tem lá o seu registro geral, você tem a filiação. Quem é seu pai e a sua mãe? Isso quer dizer que você tem uma relação. Então, no nível conceitual, a gente consegue modelar através de diagramas de modo a significar isso, né? Onde eu tenho lá, eu tenho um registro geral, né, de identidade, e lá eu tenho a minha filiação. Se eu quiser descobrir os dados do meu pai e da minha mãe, basta pegar o quê? Pegar o nome do pai e ele vai fazer referência ao quê? À identidade do meu pai. E aí eu vou consultar os dados dele também, ou da mãe, por exemplo. Então, onde que entra essa organização, essa abstração? No nível conceitual. Então, vou desenhar e vou projetar isso. No nível interno, descreve o que, senhores? A estrutura de armazenamento físico dos dados do banco de dados. Descreve o modelo físico dos dados, que inclui detalhes sobre os caminhos de acesso aos dados internamente. Então, olha só. A gente acabou de falar sobre os atores. Olha só, quando a gente olha essa imagem, lá em cima a gente tem o quê? Os usuários finais. Então, eu tenho a visão interna e a visão externa ali. Tudo bem? Então, eu tenho um mapeamento externo conceitual, que é o esquema. Como estão organizados os dados e as informações. A gente vai ver isso mais à frente com mais detalhes. Que é só como eu organizei. Nessa gaveta, por exemplo, pensa comigo. Você colocou uma etiqueta, né, você tem um gaveteiro de 3 posições lá. Um armário de 3 posições. Na primeira gaveta, eu vou colocar só as contas de água. Na segunda gaveta, eu vou colocar só as contas, né, de energia.
Na terceira gaveta eu vou colocar só as contas de internet. É um modelo conceitual. Você disse conceitualmente que em cada gaveta você vai guardar uma informação. E o esquema interno é exatamente a organização dessa. Como é que você vai organizar dentro das gavetas ali, né? Os dados, as informações. As contas de água, você vai organizar de forma decrescente ou crescente, né? Por ano, né? Por mês, como é que você vai organizar? Tudo bem? Então, isso é uma forma que você tem ali, né? De a gente fazer uma analogia, né? Na prática ali, né? Tendo um armário como exemplo, né? Para a gente fazer, né? Esse entendimento dos níveis de abstração. Tudo bem? Vamos lá. Qual é a funcionalidade, senhores, de um sistema SGBD ali? Ó? Quais são as principais propriedades? Controle de redundância. Então, em um sistema tradicional de controle de arquivos, cada usuário normalmente apresenta seus próprios arquivos armazenados, né, armazenando um conjunto de dados que é do seu interesse. Nesses casos, é comum ocorrer redundância de dados. O que isso quer dizer? Por exemplo, você vai chegar no final desse curso, você vai fazer um documento que é o seu projeto final de curso, PCCT. Ou, por exemplo, você pode fazer, né, seu relatório de estágio. Só que esse é um documento muito importante. Já pensou se você guarda no pendrive, faz todo o seu relatório, e no último dia da entrega você perde esse relatório? Bem complicado, né? Então, o que é necessário você ter? Cópias de segurança. Ter uma cópia no pendrive, uma cópia no computador, uma cópia na nuvem, né? Uma cópia no HD do seu cônjuge, do seu filho, não sei. Então, isso é redundância. É você garantir que os dados não vão se perder caso haja o quê? Um sinistro. Que haja, né, queime algum dispositivo ali. Então, o sistema SGBD permite que eu tenha o quê? Essa redundância. Eu consiga fazer backup, eu consiga recuperar esses dados de forma ali mais fácil. Outra propriedade importante que nós temos no SGBD é o compartilhamento de dados. Olha, eu tenho um supermercado e nesse supermercado tem um banco de dados, né, de cada produto. Já pensou se eu tivesse que pegar o banco de dados e colocar em cada caixa do supermercado? Ia ocupar muito espaço e não seria o quê? Centralizado. Eu ia ter uma cópia do banco e esses bancos poderiam ficar desatualizados. Então, eu tenho um banco de dados central e aí nesse caixa eu compartilho esses dados, né, desse servidor com as informações dos produtos com cada caixa. Por isso que quando eu compro num caixa, uma caixa de fósforo, no momento que eu compro, ela é o quê? Subtraída da quantidade de fósforos que tem no supermercado. E os outros caixas já sabem. Então ele não vai poder vender a mais nem a menos, né, ali do registro que está salvo no banco de dados. Por quê? Porque eu tenho o quê? O compartilhamento de dados ali, né, de forma que as atualizações possam ser compartilhadas entre todos os dispositivos que estão conectados a esse banco, as aplicações que estão utilizando esse banco de dados. Controle de acesso. Preste atenção comigo, né? Controle de acesso é quem pode ter acesso aos dados. Por exemplo, né, você vai, né, você faz uma compra, né, você faz um cadastro em algum supermercado ou uma loja de conveniência. E aí você tem o seu registro lá. Só quem pode acessar a sua conta, por exemplo, sua conta do banco. Só quem pode acessar a conta do seu banco é você. Não quem? Um terceiro. Já pensou se seu vizinho ali, né, pudesse ir lá no banco e ter acesso à sua conta bancária e pudesse sacar seu dinheiro? Não, não pode, né? Mesmo que ele saiba, né, o número da sua conta ou alguns dados ali, ele não pode ter esse acesso, porque eu tenho que ter esse controle, né? Então, por isso que a gente tem várias políticas de segurança, ó, o número da conta, a senha, né, ali o cartão de segurança, o código de segurança também. Então, a função da SGBD é exatamente isso, essa, né? Então, por exemplo, existem algumas informações muito importantes, por exemplo, do banco, né? O faturamento, quantidade de recursos financeiros daquela instituição. Você pode ter acesso às informações? Não. A única informação que você precisa ter acesso é da sua conta bancária. Tudo bem? E aí, algumas informações que você pode ter acesso, outras, né, só apenas o gerente pode ter. Então, o sistema de gerenciamento, a gente consegue fazer esse controle, né, consegue fazer restrições ali para que determinados atores ou usuários tenham acesso apenas aos dados que eles são permitidos eles terem acesso. Tudo bem? Possibilidades de múltiplas o quê? Interfaces. Né? Então, diversos usuários com níveis diferenciados de conhecimento técnico representam, né,
diferentes interfaces fornecidas pelo SGBD. A gente vai ver mais à frente, né, sobre banco de dados, mas eu vou dar uma breve amostra do que seria isso, né? Então eu tenho aqui o meu navegador, posso abrir aqui o meu navegador, tudo bem? Vou abrir aqui uma aplicação rapidamente, né, para exemplificar para vocês, o Champ. Né? Champ é uma aplicação que ela fornece, né, um servidor web, né, para programação web, para hospedagem de páginas, e banco de dados também. Então, nesse exemplo aqui, ele utiliza como banco de dados MySQL. Então, vou iniciar aqui, ó, só para a gente ver. E o que é isso que o senhor está falando, professor? Sobre interface de acesso. Vem comigo aqui, ó. Então, o SGBD ele tem vários tipos de interface de acesso. Vou abrir também o meu Apache. Aqui, ó. Então, a gente vai aprender mais à frente nas nossas aulas práticas, mas só para mostrar para vocês aqui, ó, como é que é um banco de dados? Eu posso acessar aqui, ó, iniciar, posso digitar aqui, ó, o prompt de comando, cmd, né? E se o banco de dados estiver instalado e configurado, eu posso digitar o comando aqui, ó, my, vou aumentar aqui a letra, né, para ficar maior para a gente. Vamos lá, 24, tudo bem? Aqui. Então, MySQL, -u de user, de usuário, né? E aí eu vou colocar aqui, ó, root, que é o usuário, né, administrador, e -p de password. Tudo bem? Então, vou colocar -p aqui, ó. Vou dar Enter. Ah, ele não permitiu. Vou precisar acessar aqui um pouco mais interno aqui. Champ, MySQL, /bin. Ótimo. Acessei aqui. Agora eu acredito que vai dar certo. Então, -u, root, -p. Bem, nessa versão aqui ele não possui senha, só dá Enter, né? Mas eu vou acessar aqui o banco, ó. Então, dependendo do nível de conhecimento, o usuário final, será que ele teria esse conhecimento para acessar o banco de dados? Não. Só quem teria era o quê? O técnico. Tudo bem? Então, aqui, ó, eu vou digitar alguns comandos para poder acessar o banco de dados. Ah, professor, eu não tenho esse acesso a uma máquina local, a um terminal local, cliente. Eu quero acessar pelo navegador. Então, eu posso acessar pelo navegador, digitando, por exemplo, aqui, ó, localhost php myadmin, que é um sistema de gerenciamento de banco de dados, né, pela web, né, pelo navegador. Então, ele vai abrir aqui para mim. Deixa eu só sair aqui rapidamente. Né, cadê? Para a gente observar. Cadê? Mais uma vez aqui. Então, pelo próprio navegador de internet, nós conseguimos aqui, ó, ter acesso ao banco. Então, por exemplo, aqui, ó, mais à frente a gente vai aprender a utilizar essa ferramenta, mas eu tenho aqui, ó, tem um banco chamado biblioteca, né, que a gente vai aprender a construir nas nossas aulas aqui, ó. Então, quando eu acessar o meu banco, eu vou poder gerenciar esse banco de dados, tanto pela interface de linha de comando, como também pelo navegador de internet e como, por exemplo, aqui, ó, pelo aplicativo chamado MySQL Workbench, que é uma aplicação gráfica também que eu posso administrar meu banco de dados. Tudo bem? Então, o que ele está falando aqui, nessa possibilidade de múltiplas interfaces, é isso. Eu posso acessar pelo prompt de comando, eu posso acessar meu banco de dados pelo navegador de internet, né, pela interface web, ou, né, pelo gerenciador de banco de dados, como, por exemplo, o MySQL Workbench. E aí, isso que a gente vai estar aprendendo no decorrer do curso, né? A princípio, essa disciplina é mais para a gente começar a fazer o projeto, né? Então, como é a disciplina de fundamentos e modelagem de dados, a gente vai estar atuando mais como um analista de dados nessa disciplina do que propriamente como um DBA. Tudo bem? Então, vamos lá. O que mais, senhores? Representação de relacionamentos complexos entre os dados, né? Então, no banco ali, essa propriedade é importante. Então, por exemplo, eu preciso fazer um relacionamento, né, de pessoa, só que pensa comigo aqui, ó, essa pessoa, né, ela pode ser do sexo masculino ou feminino. E, segundo a Constituição, né, você tem lá o casamento, né, o casal, e aí ele vai estar casado, né, com, né, uma mulher ou um homem ali nessa situação. E aí o que vai acontecer? Eu vou ter que fazer esse relacionamento no registro. É uma pessoa,
Só que aí, dependendo do sexo, ela vai estar lá registrada e vai fazer uma filiação. Por exemplo, pai, né? O pai de uma criança, né? E a mãe de uma criança. Eu tenho ali o relacionamento. Ok, em relação à criança, tanto o pai quanto a mãe e a criança, elas são o quê? Do tipo pessoa. Mas tá vendo que eu tenho que relacionar eles? É a mesma classificação, só que eu tenho que fazer relação dentro das propriedades. Então percebe, é uma representação de relacionamento complexo. A gente vai aprender mais à frente sobre autorrelacionamento. E aí vai ficar mais claro para vocês. Mas só para você entender, nessa pequena analogia, que é o caso em que você vai, né, precisar que o banco de dados consiga fazer a relação desses dados. Forçar restrições de integridade. A maioria das aplicações de banco de dados apresenta serviços que possibilitam garantir a integridade no banco de dados. Professor, o que é isso que o senhor está falando sobre integridade? Integridade é, por exemplo, foi o exemplo lá do supermercado e da caixa de fósforo. Eu, por exemplo, fui comprar uma caixa de fósforo no supermercado, tinha 10 caixas de fósforo. Eu comprei uma caixa de fósforo. Quanto deveria ter? 9. Né? Eu comprei uma, ficou 9. Só que já pensou se no mesmo momento que eu estou comprando a caixa de fósforo, outra pessoa está comprando uma caixa de fósforo, e no momento que ela vai consultar o banco de dados, no momento que ele responde, está dizendo, olha, a quantidade de fósforos é 10. Mas ao mesmo tempo, vamos supor que aconteceu isso, ao mesmo tempo, eu e a outra pessoa compramos uma caixa de fósforo. Qual é o certo? Ficar 8 caixas de fósforos. Mas, se tiver algum problema nesse, ou um atraso, e não for tratado, pode acontecer o seguinte, eu posso comprar uma caixa de fósforo e ficar 9. Só que como a pessoa comprou ao mesmo tempo, na hora que for atualizar, no sistema ainda vai estar aparecendo 9 caixas. Mas no almoxerifado, lá no controle de estoque, eu só vou ter quantas? 8 caixas de fósforo. Deu para entender? Então eu vou ter um número diferente do real. No sistema está 9, mas no real eu só tenho 8 caixas. Então isso aí, né, isso quer dizer que quando eu não tenho eu tenho alguma divergência nos dados, eu não tenho o quê? A integridade dos dados. Então o banco de dados tem a funcionalidade de ser íntegro, né? As informações seriam ali íntegras. Então, ou seja, ao comprar uma caixa de fósforo, ele tem que ser configurado aqui, eu estou com 9 caixas, e ao fazer o registro da outra, ele vai verificar, beleza, agora não tem mais 10, tem 9. Beleza, então. Então agora atualiza de novo, vai ser 8 caixas. Né? Então eu tenho que manter essa integridade ali. Tudo bem? Outra coisa importante é garantir o quê? O backup e a restauração. Perceba, eu tenho um supermercado ou uma escola. Vamos pensar agora, já pensou se a instituição que você está estudando, né, ela perde todos os dados das suas notas? Né, você fez 1 ano e meio, né, 2 anos de curso, e aí chega no final, a instituição tem um problema na TI, né, e aí queima os dados ali, né, queima o equipamento e perde-se os dados. E aí você vai perder todos os dados das suas notas, de tudo que foi feito durante 1, 2 anos. Uma tremenda irresponsabilidade, não? Você não concorda? Então é por isso que a gente precisa ter bons profissionais que vão dar manutenção nesses bancos de dados e vão fazer uso do quê? Da propriedade de backup e restauração. Vamos supor, se der algum problema no banco de dados, eu tenho o quê? Uma cópia. Backup é o quê? Uma cópia desses dados. E se der algum problema, eu consigo pegar um outro servidor, um outro equipamento e fazer o quê? A restauração desses dados. E aí os seus dados das suas notas, das disciplinas que você cursou vão ser recuperados e você não vai ser prejudicado. Tudo bem? Então, para isso, é por isso que a gente não pode guardar em planilhas os dados. É por isso que a gente não pode guardar em documentos no pendrive. A gente precisa guardar dados importantes, que a gente também chama de dados sensíveis, né, do usuário, da organização, né, em sistemas robustos. Né? O que é robusto, professor? Sistema que garanta, né, todas essas propriedades, segurança, integridade, backup e assim por diante. O que é importante? Quais são as vantagens que a gente tem aqui, né, de utilizar um sistema de gerenciamento de banco de dados? Potencial para garantir o quê? Padrões. Ou seja, você já percebeu? Assim, já pensou se... Deixa eu ver um exemplo aqui. Ó. Já pensou se cada... um exemplo bem comum aqui da nossa região. Nós temos 2 tipos de padrão de tomada. Nós temos o padrão ABNT do Brasil e o padrão, né, colombiano, ok? Que é um padrão ali de conexão reta. Então, qual é o problema que você tem aqui? Você tem que
usar constantemente, dependendo do produto ou equipamento eletrônico que você tem, utilizar adaptadores. Porque o padrão colombiano, olha só que eu estou falando, padrão. O padrão colombiano é diferente do padrão brasileiro. Agora, pensa comigo agora. Se a gente tem que desenvolver um sistema de banco de dados, eu preciso fazer o quê? Eu preciso ter o padrão desses dados, dessas informações. Eu preciso garantir que esses dados possam funcionar ali, né? Quando eu desenvolver um banco, um esquema, um projeto de banco de dados, ele possa funcionar em diferentes bancos de dados, né? E também ele possa se conectar com diferentes programas ou aplicações de diferentes linguagens. Então, preciso garantir esse padrão. Então, quando eu utilizo um SGBD, eu tenho essa possibilidade de garantir esse padrão, seja na linguagem, na organização, na consulta, na recuperação desses dados. Redução do desenvolvimento de aplicações. Olha só, pensa comigo. Sabe como era antigamente? Em algumas situações, o que acontecia era que você ia desenvolver um programa. E aí vamos supor que naquela época não tinha um banco. Então eu tinha que guardar os dados em um arquivo TXT, um arquivo de texto. Então você tinha que fazer toda a parte de inserção e recuperação desses dados. Como eu vou escrever no arquivo texto? Como eu vou recuperar esses dados no arquivo texto? Como é que eu vou... Vamos supor que eu tenho uma linha. Nessa linha eu tenho o nome, o número do RG e a data de nascimento. Quando eu ler essa linha, né, do meu arquivo, como é que eu vou pegar só o nome? Como é que eu vou pegar só o número do telefone, ou a data de nascimento, né, ou o RG, por exemplo? Então, a gente não precisa se preocupar com isso. Hoje, você utiliza um sistema de banco de dados exatamente para isso. Você não vai se preocupar em, né, garantir todas aquelas propriedades lá, backup, restauração. Você não vai precisar fazer, você só vai precisar projetar o banco de dados, utilizar um sistema e desenvolver sua aplicação. Ou mesmo, né, simplesmente você desenvolve a sua aplicação. Né? E aí, você, em conjunto com outro profissional, né, e hoje já existem tecnologias que você nem precisa mais, né, criar o banco de dados. Né? Basicamente, você conecta a sua aplicação com o banco e ele automaticamente já gera o banco de dados dado, né? Por exemplo, se você já aprendeu sobre orientação a objeto, você vai criar um objeto. E lá tem as propriedades e os atributos. Então, o próprio programa vai ler as propriedades e os atributos e vai gerar automaticamente para você o banco de dados. Existem já tecnologias nesse sentido. Tudo bem? Então, isso reduz muito o desenvolvimento de aplicações. Independência dos dados. Aplicações de banco de dados não devem depender da forma como os dados estão representados ou armazenados. Né? Então, eu posso instalar um sistema de banco de dados, o quê? Né? E ele pode estar armazenado. Tem um equipamento que ele parece, como eu posso dizer, né, um gaveteiro, né, pequeno, né, vamos supor um gaveteiro de joias. O nome dele se chama, né, um RAID, um servidor RAID ali. Ou seja, eu tenho vários, né, HDs que eu conecto nele. E a funcionalidade dele é simples, é storage o nome, lembrei o nome agora. Storage. Então eu só tenho HD nele, a funcionalidade dele é apenas armazenar. Mas eu também posso guardar esses dados num servidor, em um computador. Né? Então, eu tenho, independente dos dados, o meu sistema de gerenciamento de banco de dados vai conseguir salvar e armazenar, independente da arquitetura, seja 64, 32 e assim por diante. Flexibilidade. O que é isso, professor? Pode ser necessário alterar a estrutura de uma base de dados devido a mudanças nos requisitos. Por exemplo, isso aqui, ó, né, flexibilidade. Eu tenho os dados hoje. E aí, por exemplo, você vai guardar os dados do seu cliente. Tem lá o nome, o RG e o CPF. Né? E aí, naquela época, não era interessante para você guardar o número do PIS, guardar um número, né, de matrícula de algum curso que ele fez ali. Não era interessante. Você só precisava guardar o quê? O RG, né? E algum outro número ali, um número de telefone. Só que agora, um exemplo melhor agora. Você tinha o seu cliente e antigamente você precisava guardar o nome e o número de telefone. Só que agora a gente tem o quê? A gente utiliza muito correio eletrônico, e-mail. Então, na hora que eu vou construir meu banco, eu posso atualizar esse meu banco adicionando mais um campo, onde eu vou poder guardar o nome, né, o quê? O número do telefone e também o quê? O endereço de e-mail. Então, isso quer dizer que eu posso mudar meu banco de dados e eu vou ter essa flexibilidade, ele vai me possibilitar, né, a essas mudanças. Tudo bem? Eu posso adicionar informação, eu posso remover algumas informações que talvez não sejam mais interessantes para o meu negócio. Disponibilidade para atualizar informações, né? Ou seja, quando eu falo disponibilidade,
é quando eu me refiro, por exemplo, você está no banco, você precisa sacar dinheiro. Você está lá de madrugada, 1 da manhã, está agoniado, precisando sacar um dinheiro para comprar um remédio, para fazer alguma coisa. E já pensou se você fosse lá no banco e naquele momento você fosse ali digitar sua senha, colocar sua conta e você desse algum problema dizendo, olha, o banco de dados está indisponível, você não pode sacar dinheiro agora, citando numa situação de necessidade, complicado, né? Então, quando os nossos dados e informações do banco estão armazenados ali dentro de um sistema de gerenciamento de banco de dados, ele vai me propiciar ali também a disponibilidade. Então, a qualquer momento que eu precisar fazer acesso àqueles dados, precisar fazer a atualização, eles vão estar disponíveis para mim ali, tudo bem? E aí essa é uma das formas que a gente tem de garantir, né, ali todas os 3 princípios do conceito de segurança da informação, né? Confiabilidade, confidencialidade e disponibilidade. Economia de escala. Então, a abordagem de SGBD permite a consolidação de dados e aplicações, reduzindo desse modo o desperdício de atividades redundantes de processamento em diferentes projetos e departamentos. Só o que isso quer dizer? Eu preciso escalar as minhas informações, né? Eu preciso agora, né, ter um cadastro maior de dados ali. Eu preciso aumentar a minha base de informações. Exemplo. Vamos supor aqui, ó. Eu tenho alguns dados, eu tenho uma empresa, e eu tenho uma empresa em Manaus. Agora essa empresa vai atuar também aqui no interior do Amazonas. E aí o que vai acontecer agora? Eu preciso ter um banco de dados, né, ali eu posso aumentar esse banco e ter uma cópia desse banco aqui também na cidade. Para quê? Para que quando der algum problema de internet, cair a conexão, o meu sistema consiga continuar funcionando sem internet, localmente. Então, eu posso estar aumentando não só a minha escala a nível de armazenamento, né, a quantidade de informações que vai ser armazenada, mas em disponibilidade de localidade e assim por diante. Então, isso aqui também se refere ao que, por exemplo, eu tenho um banco de dados e hoje esse banco de dados tem um tamanho de 10 GB. Só que aí a minha base de clientes aumentou muito. Então, eu tenho que observar que esse banco é suportar, né, ter mais registro. Eu não vou ter só 10 GB de informação, eu vou ter 20 GB, 100 GB. E esse banco ele tem que me garantir a mesma performance, né, para poucos registros e para muitos registros. Lógico que isso vai depender também da performance do equipamento, né, do servidor que você vai ter para trabalhar. Tudo bem? E aí agora a gente vai entrar, senhores, no conceito de linguagens. Tudo bem? Eu falei um pouquinho lá na frente, né, sobre o SQL, tá? Na parte histórica, né? Onde eu tenho o que? A Structured Query Language, ou seja, qual é a linguagem, né, que eu vou estar, né, conversando com o banco de dados. E existem aqui, senhores, 3 tipos. Quais são esses, professor? A linguagem de definição de dados. Então, ela é utilizada olha por quem? Analistas e projetistas de banco de dados para a definição dos esquemas. Então, olha só o que eu falei sobre um analista. Ele vai projetar um banco de dados. Então, a funcionalidade dessa linguagem de definição, DDL, e aí como é que eu leio isso, professor? Data Definition Language. Tudo bem? Então, não é data, você não vai ler data, tá? Data em português tem outro sentido. Em inglês, dados é o quê? Data. Então, Data Definition Language, ok? Então, nesse caso aqui, senhores, ele vai definir como vai estar organizado o banco. Se eu vou organizar em tabelas, como eu vou construir essas tabelas. Linguagem de manipulação de dados. É como eu vou inserir, né? Vou manipular, eu posso copiar, inserir registro, posso recuperar registro, fazer consulta desses registros. Então, a linguagem de manipulação de dados fornece uma linguagem para especificação das operações de acesso ao banco. Então, por exemplo, eu quero inserir um novo produto nesse banco de dados. Então, para isso, eu vou fazer o quê? Utilizar a linguagem de DML, né? Onde eu vou fazer o quê? Né? Fazer a manipulação desses dados, inserir, consultar ou atualizar. Por exemplo, eu inseri um produto, a nossa caixa de fósforo. Quando eu comprei lá no supermercado, tinha 10 caixas. Aí o fornecedor me entregou mais 10 caixas. Então eu vou manipular os dados. Olha só, eu vou pegar e vou atualizar o valor da caixa de fósforo. Antes eu só tinha 10, agora eu tenho 20. Tudo bem? Então eu vou utilizar para isso a DML. Próximo, senhores.
linguagem de controle de dados, DCL. Então, no controle de dados e transações dos dados, utiliza-se essa linguagem que, inclusive, possibilita estabelecer diversos níveis de segurança do usuário. O que é isso, professor? Olha só, pensa comigo. O caixa, preste atenção comigo, o caixa, ele precisa saber quanto o supermercado faturou? O programa, a aplicação? Não. Ele só precisa saber a quantidade de produtos e qual é o valor de venda do produto. O caixa só precisa disso. E o financeiro do supermercado? Quais informações eles precisam? Né? O almoxerifado, ele vai precisar ter acesso, né, à parte de inserção de dados. Só o almoxerifado ali, né, o setor de logística, ali, o administrativo, vai poder fazer o quê? O cadastro de novos produtos. Outro elemento, né, o caixa de venda, né, o PVD ali, ó, não vai ter permissão para fazer, né, esse acesso. Então, como é que eu controlo, como é que eu digo para o sistema de gerenciamento de banco de dados fazer isso, né? Eu digo através, né, eu converso com ele através da linguagem de controle de dados. Tudo bem? Então, com isso, nós finalizamos o nosso primeiro capítulo, né? Nós temos agora uma atividade para ser feita, tudo bem? Para a gente fazer, né, a fixação desse conteúdo, né? E agradeço mais uma vez a atenção, tudo bem? Não se esqueça aqui de se inscrever, de curtir, né, de comentar e dar sugestões, né, e melhorias aí nas nossas atividades aqui de ensino. Beleza? Então, muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Um abraço!